Boa tarde, gente. Fala, Renan. Fala, Augusto. Daqui a pouco, peraí, vamos esperar a galera chegando. Estão me ouvindo bem, gente? Obrigado, João. Valeu, valeu. Fala, Augusto. Tudo. Fala, Vitor, tudo bem? Como que tá a Beleza. imagem aí para você? Você tá na horizontal para mim. Tem que virar a câmera aí. Aí, boa, Desculpa. boa. É normal. A gente vai se adaptando. Se eu te mostrar aqui a minha engenhoca para as lives que eu arrumei, você vai dar risada. Mas funciona. Ah, boa. É isso aí, pô. Mas funciona. Tô ficando experiente no negócio aqui. Ah, legal, eu tenho acompanhado e tá uma rotina interessante. É, a gente sempre vem tentando trazer amigos nossos que são do futebol e pessoas que têm bastante coisa para acrescentar. E você é um deles aí, sem dúvida alguma. Ah, obrigado pela oportunidade. E são nesses momentos aí que a gente identifica criatividade para poder seguir se conectando. Ixi, deu uma. Pronto, voltou. Oi, Tá me ouvindo? Oi. tô te ouvindo. Não, então. É que às vezes dá uma, a internet dá uma caidinha, mas enfim. Ô Augusto, primeiro lugar, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite feito. E bastante gente aí já te conhece, mas faz uma breve apresentação aí de quem é Augusto Moura, de como começou até agora. Breve, porque eu sei que a história é longa. Não, que isso, eu sou natural de Ji-Paraná, Rondônia, conterrâneo aí do nosso amigo Bruno Costa, né? Pô, E a minha família se mudou para Maringá, eu tinha 12 anos e quando cheguei em Maringá tive uma imersão muito legal numa escola de futebol chamada Maringá Projetando Craques. Não foi o meu caso, mas ali eu despertei o interesse, o prazer pela prática. E até os meus 18, 19 anos ali, eu ainda tentava, né? Eu era mais um desses milhões aí que buscava o sonho de ser um atleta profissional de futebol. E com 21 anos, com 20 anos eu fiz o vestibular, entrei na Faculdade de Educação Física em Maringá, e em 2005 terminei a graduação e fui para Viçosa fazer a pós-graduação em futebol durante 2006 e 2007. E ao longo desse tempo envolvido com diversos trabalhos sociais, com atividades acadêmicas para complementar a carga horária, sempre voltada para futebol e futsal. E tinha uma escola de futebol própria, né? Chamava Fogo Maringá, que era futebol orientado em gestão organizacional. Nós tivemos durante 9 anos essa escola de futebol em Maringá. Foi quando, em 2010, eu recebi o convite do Próspero para ser o treinador da seleção feminina do Haiti, que foi pós-terremoto, né? Foi em janeiro de 2010, terremoto. E aí a comissão técnica seria formada por profissionais oriundos dessa parceria da Universidade Federal de Viçosa com o governo brasileiro e o governo haitiano. Então foi sim. aí que eu acabei saindo
de Maringá e topei esse projeto. A gente disputou eliminatórias da Copa do Mundo, foi muito legal, uma aprendizagem, uma experiência pessoal e profissional acima da curva, assim. E quando a gente voltou do México, eu não decidi continuar no projeto, não me mudei para Haiti, continuei no Brasil e fui trabalhar com o convite do Próspero no Baense, clube formador, né, na região da Zona da Mata ali. Excelente Referência, trabalho de formação. excelente trabalho, ganhou uma notoriedade aí absurda pela venda do Luan, né, Palmeiras. E foi um projeto lá capitaneado pelo Próximo, mais uma equipe boa de trabalho oriunda da Universidade Federal e o investidor que foi o Paulo Pasqualino, né, que é um empresário do ramo de imóveis lá. E lá eu fiquei 3 meses, Vitor, como gerente de captação. Recebemos uma visita do Mazuco, que, né, Próspero Paoli e Mário André Mazuco aí são meus pais no futebol, né? Eles me deram boas oportunidades de trabalho na minha vida. E eu fiquei 3 meses. Quando estava encerrando o período de experiência, eu me mudei para Curitiba para ser o observador técnico do Curitiba a convite do Mazuco. E ali eu fiquei 7 anos, né? Entrei como observador técnico, depois me tornei coordenador de captação, fiquei um bom tempo nesse setor. Aí fui coordenador da categoria de base do clube em 2014, quando o Mazuco ascendeu ao profissional, aí eu tive a oportunidade. Fiquei por um ano, daí fui promovido a gerente de futebol, dando um apoio ali ao supervisor e também ao diretor executivo. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes pessoas ali no Coritiba também. Em 2018, com a mudança de gestão, o time na segunda divisão, o novo presidente, né, o Samir, ele fez o convite para que eu fosse o diretor executivo do clube naquele projeto. Um baita desafio, um clube da envergadura do Coritiba, né? Eu, com 35 anos, ter essa oportunidade foi muito mágico aí, né? A vivência, a experiência. E concluí o meu ciclo no Coritiba ao término do primeiro turno, né? Que no profissional os resultados sempre vão ditar a regra, né? E aí a gente começamos o trabalho, eu e o Sandro Forner como treinador, e ao longo do tempo o Sandro acabou saindo, chegou o Eduardo Batista junto com o Gustavo Bueno, e a gente tocou o resto do primeiro turno até a virada. E aí saí, topei um projeto no Atlético Paranaense como consultor, a gente até se encontrou por algumas vezes no CT, né, como consultor de identificação de talentos, com a responsabilidade de capitanear projetos no interior de São Paulo e Paraná, prospectar projetos, e fiquei 6 meses. Recebi um convite do Corinthians para trabalhar na captação. Isso eu não me sinto tão confortável para entrar nos pormenores dessa situação, mas acabei saindo do Atlético e não indo, né, para um clube do tamanho do Corinthians. Acho que se pudesse voltar atrás, eu teria feito profissionalmente alguma tomada de decisão distinta da que eu tomei, mas pessoalmente, para valorizar a família e permanecer em Curitiba, foi muito assertivo e muito combinado. Aí, encerrando esse, eu com mais 2 amigos, o Henrique e o Alexandre de Maringá, a gente criou uma empresa de intercâmbio esportivo para gerar e concretizar experiências incríveis para quem quer, né, se beneficiar do fenômeno sociocultural que é esse esporte, né, no nosso país, de forma educativa, social e também valorizando o intercâmbio. E a gente estamos continuando com esse projeto, e em setembro do ano passado, a empresa já estava rodando, eu recebi um convite do Maringá Futebol Clube, foi a cidade que eu não nasci, mas me criei, né, em Maringá. O professor Próspero aí, é só O falar professor dele. Próspero. Um abraço, Então, professor. tem um peso grande o homem aí. E Pô, aí, que e honra. aí que honra, né? E foi isso então, Vitor. Aí eu topei o projeto no Maringá, estou como diretor executivo de futebol por hora, né? Nesse grande da cidade, eu tenho um carinho muito grande pela cidade. E hoje me encontro
em quarentena no interior do Paraná, aguardando, né, aí que a gente vai ter, né? Então, Pô, foi impecável, foi perfeito. E acho que é, o teu, o teu histórico aí, o teu currículo diz o respeito que você tem no mercado. Sem dúvida alguma, o, essa experiência nossa, eu brinco que cada ano no futebol equivale por 5 de vida, né? Então a gente tem bastante. Cada ano que você trabalha no futebol, no meio do futebol, você aprende muita coisa e vivencia diversas experiências. Augusto, a gente vai tocar por uma linha aqui que eu acho que você conhece como ninguém, acho que você pode contextualizar para a gente. Eu trouxe bastante gente da parte técnica, amigos nossos da parte técnica, então os caras contextualizaram da melhor forma que eles conseguiram. Amigos nossos, coordenadores de captação, o Ale já passou aqui, enfim, outros tantos. E, e alguns de gestão. O que a primeira pergunta? Contextualiza para mim, de forma genérica, o gestor de futebol, na tua visão, e aí depois a gente vai desmembrando. tá legal. Então, Vitor, no meu entendimento, é uma função dentro de um organograma, de uma estrutura, seja ela operando no modo no modo clube-empresa ou no modo associativo, como são, né, a maioria dos clubes de futebol do nosso país, a gente não pode deixar de sublinhar que o advento Lei Pelé trouxe diversas preocupações, aumentou a demanda de trabalho. Isso fez com que as decisões fossem tomadas de maneira mais estratégica. Houveram preocupações adicionadas a tudo isso com gestão de contrato, tempo de contrato, venda, compra, acompanhamento, profissionalização dos, né? Primeiro contrato, renovação. Então, todo todos esses elementos fizeram com que uma Ixi, eu não estou te escutando. Ixi. Vocês estão me escutando, gente? Você faz um joinha se estiverem me escutando. Tá me escutando, Augusto? Acho que a internet dele lá. Estão me escutando. Peraí. Ah, voltou. desculpa, eu Voltou. não eu deu uma travada aqui em determinado momento. É normal, é normal. Desculpe, mas vamos tocando, Não, vamos tocando. que é isso. E aí, com todo esse advento também da Lei Pelé, veio, né, o crescimento da complexidade de gerir todo um departamento com profissionais de diversas áreas, né? E isso também acarretou na remuneração desses profissionais que antigamente a gente não precisa ir muito longe para imaginar que um gestor esportivo, um diretor, passava no clube ao fim do dia com uma folha de cheque no bolso da camisa para pagar algumas contas, deixar algumas rúbricas lá para validar processos, e a gente entende que esse caminhar, assim como o mundo tem evoluído, né, as grandes empresas elas possuem norte desde quando você é contratado para ingressar nessas empresas. O clube de futebol passou a observar e trazer essas boas práticas também para dentro do seu ambiente, né? Não seria tão
seria um pouco até equivocado a gente entender que clube-empresa é super sinônimo de profissionalização ou simplesmente rentabilizar e pagar profissionais para que exerçam essa função, né? Então, Sem dúvida. um gestor aí vindo nessa esteira, ele acaba ficando responsável por gerir a rotina de trabalho de um departamento de futebol, criar metas para as áreas, tendo a área da saúde e da performance, a área técnica, inteligência e mercado, administração, né, envolvendo ali a logística, a capacidade operativa do clube. Então, são diversos setores, são líderes trabalhando de maneira horizontal, né, para fazer o produto final acontecer, né, que é o jogo da quarta e do domingo. Faz tempo que não acontece. Pois é. Pois é. Isso é uma coisa importante, porque assim, para o grande público, num contexto geral, a gente já elimina a situação do, como você disse, do cartola, né? Da situação do cartola à moda antiga. E isso não é distante. A gente está falando como se fosse um abismo temporal e, na verdade, isso aí a gente está falando de 10 anos, 15 anos no máximo. A função do gestor, ela vem nessa seara. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com futebol, ainda tinha essa situação nos clubes do interior, mas muito assim, do cartola, do cara que chegava, pô, tem que falar com o cara, que senão não sai nada daqui se ele não vier. É por Né? aí. Essa intervenção, se a gente fizer um paralelo, os Estados Unidos ele passa a sua imagem de nação para o clube todo, para o mundo todo, através cinematográfica, né? A gente não precisa dos Estados Unidos para saber que existem grandes marcas, grandes indústrias, parques temáticos, enfim. E a gente consegue, através de filme, de série, seriado, desenho, ter conhecimento de toda esse potencial, esse capital intelectual de uma nação, de um país. E a gente se julga país do futebol, a gente não consegue se organizar internamente para que esse produto seja realmente validado, né? E receber uma valorização do tamanho que a representação social dele nos traz. Então, acho que é um caminhar, né? A gente vê evolução, a Abex tem atuado muito bem nisso, agora a CBF também, né? Super engajada aí em capacitar e formar profissionais também nessa área de gestão. Isso daí na verdade, eu estava até. Eu ia colocar para te perguntar depois sobre isso também. Também. Ah, Antes de gestor de futebol, eu só iniciei para você contextualizar a função. Você falou coordenador de captação. Hoje você vê coordenador de captação como uma figura quase que fundamental em qualquer clube, né, Augusto? Não importa o sim, sim. tamanho que ele seja. Não importa. E cada clube, com a sua grandeza, cria e traça suas estratégias internas aí para poder ser competitivo no mercado, né? Os mineiros brincam aí que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se a gente pensar a quantidade de scouts de clubes internacionais que residem no Brasil e se dedicam diária e de forma ininterrupta para isso, a gente entende a preocupação, né? O Pachequinho, que é o nosso treinador aqui no Maringá, mas no Coritiba ele teve uma experiência que o clube subsidiou a ida dele para visitar 5 clubes na Europa. E na Roma, ele entrou no setor de scouting, de análise de mercado, de inteligência, e ele encontrou lá mais informações do Juninho, zagueiro, 95, Coritiba vendeu o Palmeiras, foi emprestado para o Atlético Mineiro, está no Sim. Bahia hoje. Ele encontrou mais informações do Juninho lá do que ele tinha no Coritiba. Então, assim, informações sistematizadas, né? Todos os recortes, os highlights, uma linha do tempo ali de desenvolvimento daquele atleta.
Então ele voltou super empolgado. Falei, poxa, Pacheco, foi bem legal você ter acesso a esse nível de profissionalização. E aqui no Brasil, de acordo com as ferramentas que a gente disponibiliza, a gente também tenta buscar informações de clubes que possam abastecer o nosso, no caso, o Coritiba, né? Então, hoje, um profissional de scout, um observador, um coordenador de captação, ele tem uma função primordial dentro do organograma do departamento de futebol, né? Ele precisa ter um orçamento específico para isso, ele precisa ter observadores técnicos internos e externos, ele precisa ter vaga naquela mesa de board que acaba tomando decisões estratégicas que vão acarretar numa maior condição de trabalho para os seus próprios observadores, né? Então a gente vê hoje é um setor que muito me apetece, é uma área de atuação. A gente se conheceu através disso, né? É verdade. 8 anos, né? É um trabalho um pouco, eu até costumo brincar que é um trabalho um pouco solitário, porque você viaja sozinho, se alimenta sozinho, encontra os profissionais em alguns estádios, assiste jogos em casa, faz relatório, mas eu de verdade, assim, é a função no futebol que eu tive uma experiência boa no Coritiba e espero um dia dar sequência nisso, porque é o que eu gosto muito, sabe? A gente até está lançando um livro aí, eu, o professor Próspero, o professor Murilo, que é treinador do Sub-13 do Coritiba, a gente lançou um livro, nós temos um diagnóstico aí com mais de 50 clubes no Brasil, então tem diversas diretrizes aí a respeito do diagnóstico estrutural e financeiro do processo de captação no Brasil. Então, assim que a editora nos entregar, acho que vai mais uns 10 dias aí, um exemplar vai chegar na tua casa aí. Pô, obrigado, obrigado. E isso é legal falar, porque estruturar departamento de captação, a gente escuta muito no mercado, às vezes, seja interno, seja externo, nas viagens que a gente. Não, o clube tem 10 scouts rodando o país. E às vezes você tem 4 scouts, 3 scouts, às vezes você e mais um no Maringá, vocês conseguem abranger com rede de contatos, às vezes tanto quanto, né? Ixi. Deixa eu falar. Vamos lá. Oi. Aí, voltou. Acho que aí na tua localização aí você tá muito perto do verde, longe da internet. Desculpa, mas Não, eu te acompanhei até os clubes os que com menor estrutura tem 3, 4 scouts. e o que eu queria dizer, o que eu completei assim, por vezes você no Maringá, você, teu treinador e mais alguém, vocês conseguem abranger por meio de rede de contatos, enfim, um espaço tanto quanto esses caras, né, que tem um monte de gente e às vezes o trabalho, né? Assim, Vitor, até tem uma fala do Monte, que é o diretor esportivo do Sevilha, né? Um cara que eu acompanho aí, que é uma referência. Ele chama a informação de pedra filosofal, né? Então, hoje, independente da magnitude, da envergadura do clube, se o teu leque de contatos, o teu relacionamento, ele for reto, transparente, com pessoas que também compactuam dessa forma de trabalhar, com 2, 3 ligações, você consegue boas informações. O Daniel, que é um menino espetacular aí que está conosco, ele está como analista de desempenho e de mercado. Então, o que a gente fez? A gente mapeou toda a primeira divisão do Campeonato Paranaense, a A2 e a A3 de São Paulo, e focamos nessas
Ixi. É, a internet dele não tá boa. Será que ele... Acho que é melhor ele colocar no 4G, cara. Oi? Oi, voltou. Cara, Você tá no Wi-Fi, mas qualquer coisa põe no 4, no 4G, no 3G, às vezes fica melhor. Não sei. Deixa eu ver. oi, Vitor. Pronto. Bom, vamos de Oi. 4G, vamos ver. Vamos, vamos indo. Não, Tá, você estava desculpa. falando que da tua estrutura no Maringá, do Daniel, enfim. Até essa parte Isso, eu escutei. legal. É um menino que a gente fez a contratação como analista de desempenho e mercado, né, numa estrutura enxuta, né, para um clube que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Mas a gente traçou alguns objetivos. Cada auxiliar técnico mais o treinador tinha uma planilha simples para preencher a cada jogo observado e fazer os relatos e as identificações ali. Então, nós contratamos alguns atletas para iniciar a pré-temporada, dia 17 de março, e acompanhamos a primeira divisão do Paranaense com diversos jogos em loco, Curitiba, Maringá, Cianorte, Londrina. Então, a gente conseguiu assistir uma boa quantidade de jogos, cada um fazendo o seu relatório próprio. Até o Rodrigo Caetano brinca que é importante colocar digital nessas oportunidades, né? Porque quando não dá certo a contratação, a culpa é só do diretor, né? Então, o que aconteceu? A gente acompanhou a 2-3 São Paulo, primeira divisão do Campeonato Paranaense, mapeamos e a gente tinha de 5 a 10 contratações baseadas nos perfis técnicos e financeiros que cabia aqui no Maringá, né? Então, a gente conseguiu, sim, fazer um bom trabalho. Um banco de dados do clube foi alimentado de maneira espetacular, algo que nunca tinha acontecido na estrutura do clube, que é isso que fica para a instituição, né? A gente passa Era, por ela, né? era isso que eu ia falar. Eu acho que o mais importante, um dos legados mais importantes disso é o do trabalho do gestor, do departamento de captação, é isso, né? É o banco de dados que você consegue deixar para o clube, falar, pô, deixei minha marca aqui. E as informações, elas não são nossas, né? A gente tem que entender os objetivos do clube e traçar o perfil para buscar os atletas que vão resolver o problema de imediato num campeonato de segunda divisão, que a gente está falando de 3 meses, mas também olhar para dentro, né? Também ter uma integração com o Sub-20, com o Sub-17 do Maringá Futebol Clube, para ainda mais com esse momento pós-pandemia aí, a gente vai ter que buscar um ativo interno, né, para dar sequência no trabalho. E todas essas informações, elas são compiladas e compartilhadas dentro da estrutura do clube, né, sem nenhuma milindre, né. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, invariavelmente, a gente vai partir para outra questão que eu tenho que te perguntar. Assim, Augusto começou, subiu a ladeira, e aí, Curitiba, gestor de futebol do Curitiba, diretor executivo do Curitiba. Aí, num segundo momento, aparece essa situação a passagem pelo Atlético, e aparece essa situação do Maringá. Como que você vai montar um elenco, um cara que está acostumado a ver Série A, Série B? Vê não, né? Eu sei que você vê, mas aí faz parte da tua resposta.
como montar um elenco para a segunda divisão do Paranaense baseado no teu histórico recente de atuação? Então, tá me ouvindo, Vitor? Eu tô te ouvindo. Ah, legal. É que a minha imagem aqui. Ixi, agora eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Deixa eu ir e voltar de novo. Meu Deus. Vamos lá. Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Espera aí, deixa eu só abrir uma janela aqui que acho que fica mais. Tá. Não, espera aí. Vamos lá. Então, assim, ó, Vitor, o grande desafio é sim compilar informações que caibam no orçamento, né? A gente precisa, como eu te disse, nesse momento, durante as passagens por outros clubes, a gente cria e estabelece relacionamento com diversas pessoas. E a gente tem um outro diretor esportivo que fala que não existe jogador que não seja bom. Existe aqueles jogadores que você o submete a um nível que talvez seja superior ao dele, mas tem espaço para todo mundo. Então, entendendo a capacidade financeira do Maringá, a gente, através de contatos e também com o conhecimento de alguns profissionais que permaneceram no Maringá, as decisões foram todas tomadas num colegiado. E nisso entra também o conhecimento do próprio treinador, né? que no caso, pesou o fato dele gostar de trabalhar com jovens e também ele veio de clubes de uma esfera ali semelhante ao status quo do Maringá, né? Estadual e Série D. Foram as competições que disputaram, que o Maringá disputou o ano passado. Então, assim, baseado nisso, a gente tem um banco de dados, né? Faz parte do nosso trabalho assistir de todos os jogos. E, então, nos dá subsídio aí para escolher estratégia e tomar decisão. Sabendo que nós não acertaremos 100%, né? É, a batalha é para acertar 100%, né? A gente Sim, sim. tenta acertar, né? Correto. Mas é o grande desafio, né? Pensar, traçar esse perfil e de uma forma horizontal, como eu disse, dividindo a responsabilidade com os integrantes de comissão técnica, né? Nós temos profissionais trabalhando conosco hoje no Maringá que têm um bom conhecimento de causa, né? Que tem essa vivência. E até o desafio de estar no Maringá faz com que a gente se reinvente também, né? Faz com que a gente, poxa, pega o carro, vai ver jogo onde não estava acostumado a ver, né? Liga para pessoas. A gente se encontrou em janeiro aí. Em janeiro, eu rodei mais de 10 cidades do interior de São Paulo, visitando os clubes de A2 e A3 que estavam se preparando para o Campeonato Paulista. Então, nisso tudo, a gente, né, retoma contatos, dá um F5 aí nesses relacionamentos, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Deixa eu só deixar registrado aqui. O Radar passou por aqui, o Fernando Radar, Léo Morgado deu um alô aí para você Gente também. boa. Léo é fera, esteve contigo. Paulinho Romero, Bruno Vila. Quem tiver alguma pergunta, gente, que quiser ir fazendo, a gente vai inserindo aí no contexto, senão eu vou tocando aqui com o Augusto. Augusto, aproveitando mais uma nesse sentido, existe a história, na tua opinião, do jogador da divisão? Ah, não, nós precisamos trazer dois, três caras, que esses caras são da divisão. Você acha que existe isso? Então, são algumas das verdades que o futebol traz, né? A gente, a gente tem que contratar, trazendo aqui para a particularidade do Maringá, que é onde eu me encontro atualmente, a gente tem que contratar atletas que sejam do perfil do Maringá. Qual que é o perfil do Maringá?
montar um time jovem e competitivo, com extrema austeridade financeira, valorizar o processo de formação do clube, que tem sido retomado aqui, a categoria de base, e alguns atletas que já vão nos dar retorno imediato. Então, está traçado o perfil. Nós não vamos colocar só jovens, não vamos trazer só jogadores que já atuaram na segunda divisão desse campeonato, né? Eu até brinco aqui, pô, vamos trazer jogador da divisão. Se trouxer só da divisão, nós vamos continuar na divisão. Você entende? Então. A pergunta é bem nesse sentido, porque a gente escuta Sim. muito, não, aquele cara é jogador da divisão. E você falou desse perfil do Maringá. Esse perfil já existia ou vocês que estão traçando agora? Do Porque você ponto, me... do ponto de vista técnico, a gente estruturou internamente, algumas diretrizes para basear a nossa tomada de decisão. Quando eu comecei a conversar com o Pacheco e explicar o projeto para ele, ele de antemão, ele entendeu, porque se não tem clareza nessa comunicação minha com ele e minha com o presidente, ela em algum momento ela vai estourar esse relacionamento ao longo da competição, né? Pô, imagina o treinador, poxa, mas você contou uma história para me contratar e agora com 2, 3 rodadas eu quero trazer mais 6, 7 jogadores e agora não pode. Então, tudo que é combinado de forma antecipada e com clareza e sempre respeitando o DNA do clube, não tem erro, sabe? E a gente tem que se preocupar, Vitor, com o que a gente controla, que são os processos e a rotina de trabalho. O resultado a gente não controla, né? Então, se a gente monta a estratégia baseada no que o clube preconiza, a gente, teoricamente, está blindado por esse caminho. A gente está pavimentando um caminho, né? No sentido de estruturação de organização, o Maringá, eu tenho absoluta certeza que vai ser uma outra instituição esportiva após a nossa passagem. Então, eu tenho crença que realmente combinar antes, falar com clareza, isso tudo fica facilitado para encarar vitórias e derrotas, né? Que elas vão vir e isso a gente não controla. E não é o que a imprensa, o que a torcida, o que as pessoas acham que vai nos definir, né? O que nos define é no que a gente acredita e no que a gente trabalha no dia a dia, né? Nós temos que ter muita convicção nisso. E mais do que isso, né, Augusto? Me corrija aí se eu tiver errado. Você, no caso do Maringá, e não é particularidade de vocês, hoje cada vez mais os clubes brasileiros estão indo por essa linha. Você tem gente que investe, né? Você tem investidores aí e você tem que responder para eles também, né? A Com gente certeza. sim, tem cobrança, né? Tem cobrança. A cobrança é para subir, a cobrança é para formar jogador, para vender, para ganhar. Só que, Ninguém põe dinheiro para não ter lucro, né? claro, o Maringá opera numa estrutura de clube empresa, né? Você sabe bem, um clube que não tem dívida, que está buscando resgatar o apreço do torcedor nesta cidade, que é uma melhor qualidade de vida para se morar no Brasil. Só que momentos passados acabaram culminando aí eu não vou dizer, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, mas assim, perdeu um pouco da credibilidade. Algumas pessoas que passaram pelo futebol maringaense, independente do nome desse clube, porque, né, nós sabemos que tem o Grêmio, o Maringá, depois veio o outro Grêmio, veio o Maringá, enfim, tiveram diversas tentativas aí. E entender tudo isso para que dentro do planejamento estratégico de um clube empresa, uma empresa ela é feita para gerar lucro, né? Senão ela não para em pé. E quais são as fontes de receita em um clube? Cota de TV, patrocinador, apoiadores, sócio-torcedor, venda de atletas, experiências que são proporcionadas aí ao longo do projeto para rentabilizar. E imagina que desses 6 elementos que eu te citei, a gente pode contar com patrocinador,
e algum apoiador ali que vem com uma cota um pouco inferior, né, com uma visibilidade menor. Mas esses caras estão comprando o ativo do clube, eles não estão por mera paixão, né? Não é um assistencialismo trabalhar com futebol, ainda mais futebol profissional nesse país, né? A gente, Sem dúvida alguma. Sem a dúvida gente alguma. passa por um momento. A gente fala e a gente escuta nos cursos, palestras de caras competentes assim como você, que futebol, o que gere o futebol é a paixão. Mas a função de quem está como gestor é justamente deixar essa paixão de lado e seguir pela razão, né? Sim, sim, nós, gestores e profissionais que militam no futebol, infelizmente a gente acaba sendo avaliado a cada final de semana, a cada rodada. Então é uma visão muito míope e distorcida, né? Pensar apenas no próximo jogo. Se a gente fizer um paralelo com um atleta da base que estreia no futebol profissional, que é o que a gente prometeu aqui no Maringá, isso não acontece da noite para o dia. Ele treina, o sub-20 treina junto com o principal, ele compõe treino, ele é relacionado, ele entra em alguns jogos, daqui a pouco ele é um titular e passa a ser uma realidade com 18, 19 anos e cobrado como os de 25, 30, né? Então, essa mescla que a gente tem feito no Maringá, a gente está com uma média de idade ali de 25 anos, tem os atletas mais experientes, né? O Júnior Paraíba, o Xavier, o André Goleiro, o Marcos Vinícius, enfim, esses caras eles precisam dar sustentação para os mais jovens para que esse ativo do clube seja valorizado, né? A gente já conseguiu, junto com o João Vitor e com o Juninho aqui, ofertar contratos mais longos para alguns atletas, pensando em gerar esse ativo do clube e não ficar naquela prática de 3 meses, contrata, acaba, vai embora, contrata, acaba, né? Então está sempre se reinventando e isso não tem um princípio de continuidade, né? Compromete todo esse discurso que a gente fica defendendo, né, Vitor? Exato, exato, não tenha dúvida. Ó, começou a chegar as perguntas da galera aqui. Eu vou pegar a pergunta do Rafa, Coach Uhum. Rafa USA. Augusto, como vocês estão planejando o Maringá para os próximos anos? Ou vocês somente têm planejamento para esse ano? Tá vendo? Rafael Fava, foi goleiro, né? Ele foi um dos poucos que jogou futebol com a gente aqui em Maringá e se tornou atleta profissional, goleiro, jogou no Red Bull, jogou em Portugal e hoje ele mora nos Estados Unidos. Então, olha, a pergunta dele é bem pertinente, né? Americano projeta para 3, 5, 10 anos, né? É, E a nossa intenção no Maringá, num formato de clube-empresa, é sim, até 2027, estar na Série B. Ah, poxa, mas é utopia, isso é conversa, mas se a gente não vai muito longe, o Operário de Ponta Grossa, o Londrina se estruturaram de tal forma que atingiram esses objetivos, né? Então, Maringá, uma cidade de 420 mil habitantes, com poderio financeiro absurdo, com boas faculdades, formando profissionais para também trabalhar no clube, a gente, sem dúvida, acredita que, seguindo essa linha de raciocínio aí, a gente mantém um clube minimamente organizado e galgando passo a passo de forma lenta também, sem muita pressa, sem fazer loucura, sem se endividar para atingir objetivos esportivos, né? Isso a gente tem que ter muita clareza. Então eu tenho ao, convicção de que está em boas mãos o Maringá hoje pelo ao, presidente Vitor, ao né? mesmo tempo, fundamental cumprir com todos os compromissos, né? Que isso te dá credibilidade para trabalhar, né? Isso não precisa nem falar, porque senão eles nem te colocavam aí como homem do futebol, que eu tenho certeza que você não estaria aí se não fosse com esse perfil, né? Então, Vitor, a gente topou, né? Topou estar aqui, né? E com liberdade para escolher uma equipe de trabalho, valorizamos profissionais que são da cidade, né? Sempre tiveram preocupações aqui. Poxa, os caras vêm de fora, traz todo mundo e acaba não tendo oportunidade as pessoas, os profissionais de diversas áreas no departamento de futebol. Então, isso repercutiu muito bem na cidade, isso vai gerar engajamento a partir do momento que as partidas retomarem.
né? A gente pensa que o Maringá conseguiu arcar com seus compromissos financeiros de maneira integral no mês de março, né? A partir daí, abril, houve uma negociação, houve um acordo coletivo. Não foi fácil fazer acordo coletivo com os atletas, né? Que é uma realidade um pouquinho diferente daqueles que nas grandes ligas abrem mão de 60%, 70% do teu salário, né? Então, realmente, a equipe de trabalho montada aqui nos dá boas perspectivas de que o caminhar está dentro do que o clube acredita, sabe? Não são as ideias do Augusto, não são as ideias do Pacheco, e sim uma tomada de decisão coletiva que é pensando na instituição, né? Um colegiado, né? Sem dúvida Isso, alguma. perfeito, perfeito. O André Mazuco entrou aí, é o É, eu vi, chefe. eu ia mandar aqui o Anderson Côngora. Abraço, Anderson. Anderson. Mazuco. É, Abraço. Deixa eu, Alder, ó, deixa. Oi? pode falar, desculpa, pode falar. Não, pro Paulo Valmir aqui, ele falou, importantíssimo que você falou, a união do perfil do clube com a contratação de jogadores com objetivos e com o DNA do clube são elos para chegar ao sucesso. Exatamente. Não tenha Sim, dúvida. Não Paulinho é tenha um dúvida. fenômeno do futsal maringaense, professor É, de educação. eu vou agora ele falou, Augusto, que é um defensor das categorias de base. Como explicar a falta de interesse e a desvalorização das categorias de base por parte dos grandes clubes brasileiros? Assim, recentemente eu assisti uma live do Próspero, não sei se ele está conosco ainda, mas depois do 7-1, Vitor, quiseram colocar na conta da categoria de base todo o problema do futebol brasileiro. E há 2 semanas atrás, uma matéria que estampou a capa aí do Globoesporte.com, né, um estudo publicado pelo CIES, que o Brasil atualmente é o clube com o maior número de atletas jogando nas ligas internacionais. Então, esses atletas, eles foram formados por quais profissionais? Pelos profissionais brasileiros, né? Por um engajamento gerado no futsal lá atrás, por ter desenvolvido uma paixão por aquele clube, né? Pela força do movimento de formação que o Ney Franco começou lá atrás para unir os gestores, entendeu? Para fazer com que eles conversassem e acabassem com aquela, pô, rouba daqui, rouba dali, você sabe como funciona isso aí. Então, eu vejo que o caminho ele é árduo, mas ele tem evoluído muito, principalmente pela união, pelas pontes que essas pessoas criaram, sabe? Começaram a derrubar alguns muros para fazer pontes e assim compartilhar práticas, dividir rotina, né? Óbvio, cada um tem sua metodologia, cada clube acredita na sua ideia de jogo e defende isso e forma os seus atletas baseados nessas ideias. Então, eu penso que após esse momento que a gente vive, triste que o mundo vive, a gente tem acompanhado diversos clubes demitindo seus profissionais. Alguns clubes estão agindo de forma... Cara, eu tenho que me cuidar com o que eu vou, mas assim... Fala o que você acha. Muita melindre, né? Mas assim, não dá para se usar de oportunismo e sair limpando a casa, né? Ao passo que todas essas demissões, essas trocas, elas vão gerar oportunidades, porque essas peças, esses profissionais, esses locais de trabalho vão precisar ser repostos. Então, eu acredito que vai haver muito mais união e preocupação com a capacidade técnica dos profissionais do que o que a gente acaba identificando. Cargo político, cabide de emprego, profissionais que se fossem para tomar uma decisão técnica, os gestores, para fazer um desligamento ou uma promoção, já faria de imediato. Então a gente precisou entrar numa crise, a bolha estourou, né? Então, agora com esse momento de buscar assim equilibrar orçamento com competência técnica, eu acredito que seja um grande divisor de águas para os próximos anos. A gente a longo prazo aí, todos vão se fortalecer com isso. Uma opinião minha.
Não, eu compacto tudo a sua opinião, eu só vou complementar da seguinte forma. É, o, os clubes estão percebendo, Augusto, que é assim, é, a maior, a maior fonte de receita, isso eles já sabem, que a maior fonte de receita é a venda de atleta. É você ter o jovem, é você ter formar o atleta no clube e conseguir vender. Só Sim, que, só que antes a coisa vinha e eles empurravam o jogador, às vezes empurravam aquele o meia boca, o cara que não tá tão só tá formado dentro de campo e não tá fora de campo. Hoje os clubes, como você disse no início da nossa live, os clubes hoje têm scouts aqui morando no Brasil, os caras sabem de informações, os caras sabem de histórico familiar do atleta, eles sabem tudo. Se eles quando eu digo, se nós nos preocuparmos em formar um atleta melhor, uma pessoa melhor, a gente não vai conseguir mais vender, cara. Nesses valores que pagam a é, conta, né? teve um encontro aí semana passada, até provocado pela própria CBF Academy. Eles citaram como que o Thiago Escuro e o Cícero, eles citaram que esse novo momento acontecerá com valores menores, né? As vendas não serão mais astronômicas. E pensando naqueles que não serão vendas astronômicas, qual que é a real função da categoria de base? É formar o cidadão e devolver para a sociedade aqueles que não se tornarem atletas profissionais, cidadãos melhores, capacitados e com pelo menos o ensino médio concluído, né? Se a gente pensar, Vitor, dados recentes da CBF, são mais de 20 mil contratos profissionais ativos. E a gente, pensando em Série A, B e C, mais as categorias de base, nós temos pouquíssimos clubes que vão comportar e absorver esses atletas. E os que não estiverem neles vão ter emprego só durante 3 meses, que é a realidade de muitos clubes no futebol brasileiro, quase 75%. Então, né, tem que ter um plano diretivo para isso, tem que ter intervenção de alguns órgãos que voltem os seus olhares para esse acompanhamento. A gente já sabe que tem o certificado de clube formador, isso já elevou a régua um pouquinho, né? Então, acredito muito num novo momento, numa capacitação, numa preocupação com o ser humano. Porque agora a gente parou com aquela desculpa, né? Poxa, tô na correria, pô, não consegui te ligar, não consegui te responder, correria. Meu, agora é o momento de realmente, de coração, assim, se aproximar das pessoas que fazem parte da nossa vida, né? De ligar para aqueles amigos que a gente às vezes só manda um WhatsApp e se preocupar com aqueles atletas e as famílias daqueles atletas que precisam da oportunidade esportiva, né? Para ter as suas 5 refeições no dia, para que a ajuda de custo subsidie. Os caras, na maioria deles, são arrimos de família, né? Você é um baita gestor de carreiras aí, acho que você já perdeu as contas de quanto condomínio e conta de luz você pagou dos caras aí, né? Eu, bom, é o que você falou. Se a gente, o que eu já mandei de cesta básica esse mês, meu amigo, Aí, ó. eu não preciso. Eu tô parecendo que eu tô fazendo live do Gustavo Lima. Tá complicado. Com água. Tá complicado. Tá complicado. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Bruno Villa. Você acha que a falta de viabilidade do Campeonato Paranaense acaba atrapalhando um pouco em questões de venda de atletas, pois existem grandes talentos na segunda ou terceira divisão? Olha, se a gente pegar um histórico, a gente tem que se basear em parâmetros, em números, né? Nós temos que fazer uso da ciência para embasar nossa escolha estratégica, tomada de decisão. Vitor, quantos atletas de segunda divisão de Campeonato Paranaense foram vendidos nos últimos 3 anos, por exemplo? É um baita exercício para resgatar isso, né? Então, o que a gente fez com o Daniel? E nós buscamos os últimos 5 anos de segunda divisão do Campeonato Paranaense, quantos atletas cada clube usou, né? Quantos gols fez, quantos pontos, o aproveitamento. Então, a gente vai trazer isso para criar as nossas mini metas dentro da segunda divisão, baseado em um parâmetro, né? Assim como
iniciar o processo. O professor Wilson Rinaldi está aí, ele é o coordenador científico da categoria de base, junto com o Instituto Alex Santos, aqui na parceria com o Maringá. Não se vende, o Maringá não vende um jogador a cada 6 meses. A gente precisa se relacionar com o mercado, posicionar o Maringá numa situação que seja minimamente atrativa. Aí o Vitor, um scout de um outro clube, um coordenador de captação de determinado clube vai passar a visitar o Maringá, assim como a gente já recebeu, né, o Bolinha do Fluminense esteve aqui, César Bueno do Coritiba passou no CT, então Gilson Tuas, Matheus Tavares, os caras acabaram rodando ali, opa, o Maringá está funcionando, tem pessoas lá trabalhando para formar jogador, então nós temos atletas oriundos do Sub-20 com extremo potencial para dar retorno técnico primeiro e depois retorno financeiro, né? A tese de doutorado do Próspero Paoli fala de 4 a 10 anos, são uma média de 4 até 10 anos que um atleta permanece no processo de formação. Então, para negociar um atleta, ele tem que estar bem formado, né? Não vai ser do dia para a noite que o Maringá vai começar a expor o jogador e vender, senão estava todo mundo vendendo. Óbvio. Isso eu acho sensacional você falar, sabe por quê? Porque às vezes, a gente já se conhece acho que há uns 7 anos por aí, rodando por aí por 6, 7 anos, enfim, rodando por aí por campeonatos de base no Brasil inteiro, e é muito engraçado, não engraçado, mas é muito curioso, surgiu um jogador no time X. Os caras falaram que querem 1 milhão, viu? Os caras falaram que querem dinheiro na frente. Pô, mas peraí, que trabalho que vocês fizeram? Quando surgiu um cara, vocês querem recuperar todo o investimento de 10 anos em um cara? Sim, né? sim. Eu acho que é curioso e acho fundamental o raciocínio que você tá falando com relação a processos de fortalecimento da marca perante o futebol brasileiro, né? Acho que é mais ou menos isso. Isso, a gente precisa se posicionar primeiro, né? Precisa apresentar a estrutura física e de verdade, nós tivemos uma palestra com o prefeito de Chapecó, com o Luciano Rigolin, acho que é esse o sobrenome dele, o prefeito de Chapecó, ele falou, no final da palestra, tu só vende o que tu emociona. Então, assim, a partir do momento que o Maringá começar a formar atletas que sejam oriundos aqui da região, o empresariado local vai lançar o seu olhar para esse projeto, que já tem credibilidade pelo nível de administração que o presidente João Vitor hoje emprega no clube. Isso vai sim se tornar, poxa, eu quero colocar a minha marca lá. E esse colocar a marca é o que vai dar sustentação para aumentar as vagas de alojamento, para disputar competições nacionais, para pagar as despesas de um scout de um clube nacional, né, que venha visitar o Maringá, para organizar um triangular, um quadrangular aqui e trazer equipes convidadas para mostrar o nosso produto. Então, a gente está dando alguns passos, o Maringá sabe onde está, sabe onde quer chegar, e eu acredito que com a organização que as pessoas que estão envolvidas ali possuem, o projeto é bem promissor. Augusto, vai encerrar a live em 20 segundos. Vamos ir e voltar. Fomos cirúrgicos aqui. A gente vai e volta, então, para a gente continuar mais um pouquinho. Você está com tempo aí? Tá, claro, claro. Então tá, eu vou encerrar aqui. A gente já volta. Tá bom.